As consequências do assédio sexual no ambiente de trabalho. O que é assédio sexual? É um comportamento indesejado de natureza sexual que ocorre quando uma pessoa é submetida a avanços, propostas ou comentários de cunho sexual sem seu consentimento. Esse tipo de conduta é considerado uma violação dos direitos humanos e pode ocorrer em diversas esferas da vida, como no ambiente de trabalho, nas instituições de ensino, nos espaços públicos ou nas relações pessoais, desde que haja uma hierarquia entre os envolvidos. Como ocorre? Pode se manifestar de diferentes formas, desde comentários ofensivos e piadas de teor sexual até toques indesejados, avanços físicos não consentidos, exposição forçada a imagens pornográficas, chantagem sexual e coerção. É importante ressaltar que o assédio sexual não se limita apenas a um gênero específico, podendo afetar tanto homens quanto mulheres. As consequências no direito penal. No geral, o assédio é considerado uma conduta indesejada, repetitiva e ofensiva que causa constrangimento, intimidação, humilhação ou desconforto à vítima. No contexto penal, o assédio é tratado como um crime e pode incluir diferentes tipos, como assédio sexual, assédio moral, assédio psicológico, assédio racial, entre outros. O assédio sexual é um dos tipos mais comuns de assédio tratado pelo direito penal. Envolve os atos passivos, comentários, gestos, exposição de material pornográfico não solicitado, solicitação de favores sexuais em troca de benefícios ou qualquer outra conduta sexualmente ofensiva que cause desconforto ou medo à vítima. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. No âmbito penal, as leis geralmente estabelecem penas e garantem para os perpetradores de assédio, variando de multas e penas de prisão a medidas restritivas, como ordens de afastamento ou interrupção de contato com a vítima. Para caracterizar o crime de assédio sexual, a restrição pode ser oral, escrita ou gestual, excluindo-se o uso de força ou grave ameaça, pois caso contrário, o crime seria estupro, do dolo sexual do agente. Nos termos do artigo 216-A do Código Penal, a pena é agravada até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. No entanto, se a vítima for menor de 14 anos, o crime é estupro de pessoa vulnerável e não assédio sexual com pena aumentada. Aplicam-se também ao crime de assédio sexual, bem como aos demais crimes elencados no capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. As causas de agravamento da pena prevista no artigo 226 e 234-A do Código Penal, com algumas modificações necessárias a saber: a. Aumento de 1/4 se o crime for cometido em conjunto com 2 ou mais pessoas. Este aumento da pena baseia-se na facilidade de utilização dos meios para o agente sobre cometer um crime. Aumento pela metade se o agressor for ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, marido, companheiro, tutor, guardião da vítima ou tiver autoridade sobre ela por outro título, além de ser empregador ou superior hierárquico. Aumento da pena pela metade se o delito acarretar gravidez. O aumento da pena se justifica pelo fato de o delito atentar contra a dignidade sexual e ainda assim levar a uma gravidez indesejada. Acréscimo de 1/6 à metade se o agente transmitir à vítima doença sexualmente transmitível da qual saiba ou deva saber ser portador. Este acréscimo na punição é aplicado quando o sujeito age com intenção direta, você sabe, ou eventual intenção,
você deveria saber, de contaminar a vítima por meio de contato sexual. Uma pessoa irritante requer um contágio efetivo, ao contrário dos crimes de perigo de extinção, que são consumidos independentemente da transmissão da doença. As consequências do assédio sexual na legislação trabalhista. O processo criminal decorrente do assédio sexual é de competência da justiça comum. Porém, na prática, os reflexos também estão dentro do direito do trabalho. Ele se enquadra nas hipóteses de não cumprimento das obrigações contratuais, como no artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Mas também de prática de ato lesivo contra a honra e boa fama, conforme disposto no artigo 482, a linha B. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, incontinência de conduta ou mau procedimento. A rescisão indireta pode ser obtida pelas vítimas nessas situações, motivada por falta grave do empregador, tendo o direito de extinguir o vínculo trabalhista e de receber todas as parcelas devidas na dispensa imotivada. Após logrado fruto na ação, com sentença favorável, o dano e configurado o assédio sexual, a vítima tem direito também à indenização para reparação do dano, conforme já mencionado com fundamentação no artigo 927 do Código Civil. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Onde a competência pertence à Justiça do Trabalho, tendo em vista que o pedido tem como origem a relação do trabalho, conforme dispõe o artigo 114, inciso 6º da Constituição da República. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. O direito penal dispõe que deve haver relação hierárquica para a configuração do crime e a Justiça do Trabalho pode reconhecer o dano e o direito à reparação ainda que a vítima não seja subordinada ao assediador, reconhecendo o crime de forma horizontal, ou seja, entre colegas de trabalho. Porém, mesmo nesse caso, a responsabilidade pela reparação é da empresa, conforme artigo 932, inciso 3º do Código Civil. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. O empregador poderá ajuizar ação de regresso visando um ressarcimento contra o agente assediador, também podendo o despedir por justa causa. Do processo. Após a vítima ingressar com a ação trabalhista pleiteando a rescisão indireta e suas verbas e dano moral, a mesma poderá produzir provas tendo em vista a inversão do ônus da prova, conforme a recomendação número 206, que complementa a Convenção número 190, que estabelece a abordagem inclusiva, integrada e sensível ao gênero, e traz expressamente em seu texto previsão de inversão do ônus da prova em processos que envolvam violência e assédio baseado em gênero. Dado a natureza do caso, a produção de provas se torna de excessiva dificuldade, pois dificilmente terá prova documental, de vídeo ou outro modo comprobatório, sendo de suma importância o depoimento de testemunhas, pois geralmente os atos não são praticados em público. São feitos de forma secreta quando a vítima está sozinha ou em situações de vulnerabilidade.
As provas são importantes para evitar alegações falsas e podem ser extraídas de conversas por aplicativos de mensagens e até por testemunha do fato. As consequências no juizado especial civil e criminal. No caso do crime de assédio sexual, a suspensão condicional do processo é teoricamente possível conforme artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, visto que a pena mínima é de 1 ano se o autor preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a liberdade condicional processual. Além disso, é um crime passível de fiança e sujeito à liberdade provisória. De fato, seria melhor que o legislador limitasse a pena a 1 ano ou menos para qualificá-la como crime de baixo potencial ofensivo, o que possibilitaria o julgamento no juizado especial criminal, com possibilidade de comutação da pena mediante a reparação do dano, se decorrente de ação penal pública condicional ou de iniciativa privada, ou da consumação de infração penal, com aplicação de pena alternativa de prisão. A propósito, a punição imposta aparentemente viola o princípio constitucional da proporcionalidade, pois é superior a atos criminosos como lesões corporais leves, perigo de vida ou saúde, prestar assistência, maus tratos, desacato, difamação, lesão corporal, invasão de propriedade, só para mencionar os crimes contra a pessoa. No entanto, em muitos casos, a jurisprudência e a doutrina nacional têm identificado nessa ação a figura do constrangimento previsto no artigo 146 do Código Penal, segundo o qual é crime constranger alguém com violência ou grave ameaça ou após reduzir de outra forma a capacidade de resistir, de não fazer o que a lei permite, ou fazer o que não manda, cuja pena varia de 3 meses a 1 ano ou multa, sendo por isso considerado crime de pequena gravidade potencial à luz do artigo 61 da Lei 9.099 de 1995, ou seja, a Lei de Juizados Especiais, sujeita a julgamento do Juizado Especial Criminal com possibilidade de reparação civil de danos e transações criminais. Nesse crime, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual de autodeterminação, diferentemente do atual crime de assédio sexual. De acordo com o artigo 156 do Código Penal, caberá a quem fizer a denúncia prová-la, ou seja, o ônus da prova caberá ao autor, seja ao Ministério Público ou à vítima ou o próprio reclamante, tratando-se de processo penal de iniciativa privada, sem prejuízo da possibilidade de o próprio juiz criminal tomar certas providências destinadas a esclarecer pontos obscuros. Ocorre que tal crime é de natureza eminentemente secreta, o que dificulta sua comprovação por meio de testemunhas. Nestes casos, não há dúvida de que a palavra vítima assume um significado especial, pois, se assim não fosse, dificilmente alguém teria condenado como sedutor, corruptor, violador, pois a própria natureza destes delitos sugere que eles não podem ter a opinião de outro. No entanto, há quem veja nesta ação a figura de uma restrição ilegal prevista no artigo 146 do Código Penal, segundo o qual é crime constranger alguém com violência ou grave ameaça, ou de outra forma reduzir a capacidade de resistência, não fazer o que a lei permite, cuja pena varia de 3 meses a 1 ano ou multa pecuniária, estando, portanto, à luz do artigo 61 da Lei nº 9.099 de 1995, sujeita ao julgamento do Juizado Especial Criminal, onde a composição civil de danos e transação penal. Neste ato criminoso, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual de autodeterminação. Ao apreciar disputa negativa de competência suscitada pela vara criminal contra o Juizado Especial Criminal, para fins de apuração de suposta prática de assédio sexual,
a Câmara declarou o foro competente. Segundo a ouvidoria, a investigação foi instaurada a partir de denúncia de que o acusado, servidor do Tribunal Superior do Trabalho, teria assediado sexualmente 3 estagiárias. Também foi informado que o magistrado do Juizado Especial declinou de sua competência por entender que os fatos descritos caracterizavam crime típico do artigo 216-A, parágrafo 2º do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassaria abstratamente o limite dos delitos de menor potencial ofensivo quanto à causa do aumento e concorrência substantiva. Neste contexto, o juiz especificou que para a configuração do referido crime é necessário que a contenção seja praticada com a finalidade de obtenção de vantagem ou favor sexual, valendo-se da condição de superior hierárquico inerente ao exercício de cargo, posição ou função. Na hipótese, os desembargadores reconheceram a existência de relação de subordinação, porque o acusado não trabalhava no mesmo setor em que as vítimas exerciam suas funções. Para o colegiado, em tese, a ação poderia configurar atos criminosos de assédio ofensivos ao pudor ou perturbação do sossego, cujas penas não ultrapassariam o limite máximo de 2 anos estabelecidos pela Lei 9.099 de 1995. A turma concluiu, assim, que o Juizado Especial Criminal é competente para processar e apurar os fatos descritos no inquérito policial.